seu MacBook, computador, o que você tiver aí. Amém? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Amém. Gálatas capítulo 6. E nós vamos ler apenas o versículo 7, do 7 ao 10. Todos acharam? Quem achou, diga amém aí bem alto. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 7, diz assim: Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre fará o que aí, irmãos? A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Versículo 8, quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Coloque sua mão sobre esse texto, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Queremos te agradecer pelo culto de hoje, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer e por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Pai, te pedimos, nós queremos sair daqui hoje renovados, a começar de mim. Que eu seja a sua boca aqui nesta manhã, Senhor. Que eu não fale por mim, mas que eu fale por intermédio do teu Espírito Santo. Visita cada pessoa, cada família, cada casa. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a gente está na última série. Nesse mês de janeiro, nós estamos numa série que é entre a promessa e a desculpa. E hoje é o encerramento da série, a última mensagem da semana, e a gente vem ao longo do mês de janeiro tratando esses temas aqui, né? E a gente precisa, irmãos, e eu tenho certeza e a convicção, eu tenho falado muito a respeito dos nossos planos para 2026, aquilo que você espera para 2026, aquilo que você deseja para 2026, mas eu acho que eu não poderia terminar essa série de mensagens tratando um tema de que eu e você precisamos, irmãos, no ano de 2026, alinhar os nossos planos, os nossos objetivos, aos planos e os objetivos de Deus, ao propósito de Deus para nós. Nada acontece por acaso, irmãos, e mais uma vez nesse texto de Gálatas aqui, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aquilo que nós semearmos, nós vamos semear. E se nós plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. E Paulo fala isso aqui de uma maneira muito clara, de uma maneira muito didática para mim e para você. Nada acontece por acaso. Nós não tropeçamos na bênção. A gente vê tanta coisa por aí, né? Tanta coisa acontecer e parece que a vida com Deus é uma vida simples, é uma vida... Eu já contei para vocês, irmãos, que há muitos anos atrás, eu nem era batizado ainda. E quando eu comecei a ir para a igreja, lá na comunidade sede, lá no Carrão, e eu comecei a ficar... Eu cheguei na igreja, eu fiquei apaixonado pelo ambiente da igreja, a estrutura que a igreja, eu estou falando disso de quase 30 anos atrás, a estrutura que a igreja tinha, o equipamento de som, a banda tocava, irmãos, eu nunca tinha visto aquilo, a banda tocava, parecia que era o CD que estava tocando, de tão bom que o som era. E isso, volto a dizer, estou falando de 30 anos atrás, e o ambiente da igreja, eu via aqueles homens, né, aqueles homens barbados se osculando, um beijando o rosto do outro, falei, que ambiente legal, que ambiente de amor, que ambiente gostoso. E eu comecei a frequentar com a Marisa, nós namorávamos ainda, e comecei a frequentar, e cada vez mais apaixonado, sentávamos lá no fundo, ficamos lá 1 ano, isoladinhos, sem frequentar célula, sem frequentar nada, sentadinhos lá, mas como era gostoso aquele ambiente, como era fascinante aquele ambiente, e nós saímos, domingo após domingo, recebíamos a palavra do pastor Carlos Alberto, às vezes era o pastor Osmar que pregava, às vezes era o pastor Ademar, e todo domingo a gente não via a hora de chegar ao domingo, e como era bom e como era fascinante. E eu comecei a me apaixonar tanto por aquele ambiente da igreja, aquele ambiente de culto, que na minha mentalidade, era neófito, não sabia nada da palavra, novo de tudo, não tinha conhecimento, e no meu pequeno entendimento que eu tinha, na minha paixão, na minha cabeça,
o crente não passava por luta, o crente não passava por dificuldade. Na vida do crente tudo dava certo. Até que um dia, num determinado domingo lá, o pastor Carlos Alberto subiu ao culto, no púlpito, e ele deu a triste notícia que um diácono lá, um senhor que nós até conhecíamos de vista, que um senhor lá, um diácono, ele havia falecido num acidente de carro. Estava viajando, bateu o carro, e aquilo foi um choque para mim. Ou seja, aquele castelo maravilhoso na minha mente, né, do reino de Deus, para mim foi quebrado ali. Literalmente, falo isso, não é retórica não, irmãos. Para mim ali, aquela fantasia de que quem vive no reino de Deus só experimenta coisas boas, só experimenta experiências boas, foi quebrado ali. Aquele castelo de vidro que eu criei no meu imaginário. Mas eu não fui ensinado ali desse jeito. O pastor Carlos Alberto pregava algumas palavras duras e tal, mas o ambiente era tão bom que eu fui criando essa imagem dentro do meu coração. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós, e eu tenho falado isso aqui domingo após domingo, todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e dificuldades, fazem parte, são circunstâncias da vida. Nós temos a certeza e a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Mas aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso semear, é de responsabilidade minha. Sabe, irmãos, a gente tem ouvido tanta besteira por aí, a gente abre a internet, liga a televisão, é tanta loucura que a gente vê. E o que é pior, tem muito crente infantilizado embarcando nessas loucuras aí. É tal agora que os coaches, você não sabe se é coach, se é pastor, que agora é um tal de frequência, você precisa entrar na frequência. Porque essa frequência não te permitiu ficar rico, essa frequência não te permitiu avançar, essa frequência não te permitiu ser curado. Eu falei, eu virei microfone agora, virei rádio para entrar em frequência, né? Então assim, umas loucuras. Tem gente que, não, eu pensei, aconteceu. Não, a gente não tropeça em bênção, irmãos. Você não sai andando pela rua e trupica na bênção, olha que bênção maravilhosa. É claro que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, muitas vezes deposita graça imerecida sobre a nossa vida, a nossa regeneração, a nossa experiência com Cristo, já é uma bênção imerecida, já é uma graça que aconteceu. Nós estávamos fadados a passar uma eternidade no inferno, distante do Pai, mas a partir do momento que eu e você decidimos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a promessa de um dia passar a eternidade ao lado dele. Isso já é uma graça maravilhosa. Agora tem um monte de gente que acha que assim, eu vou levando, Flávio, a vida do jeito que eu estou levando, de qualquer jeito, e as bênçãos vão pingando, vão caindo na minha cabeça de maneira natural. E o apóstolo Paulo trata aqui com os irmãos lá de Gálatas de uma maneira dura e uma maneira muito clara, muito didática. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, ninguém colhe aquilo que não plantou. Ninguém colhe aquilo que não semeou. Ou seja, você vai colher o que você plantou. Eu não plantei nada. Não vai colher nada. Se Deus tiver misericórdia de você, amém. Mas a tendência natural não plantou nada, não vai colher nada. Plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. E Paulo está dizendo aqui, porque ninguém pode enganar a Deus. E o primeiro ponto aqui que eu queria tratar, o primeiro tópico aqui, irmãos, em cima disso que Paulo está dizendo no primeiro versículo que nós lemos aqui. É que nós precisamos levar tudo a sério. Ter seriedade no tratar com as coisas. Eu preciso levar o meu casamento com a maior seriedade. Eu preciso levar o meu trabalho com a maior seriedade. Eu preciso levar os meus relacionamentos com a maior seriedade. Eu preciso cuidar da minha família com a maior seriedade. Eu preciso cuidar da minha igreja. Eu preciso me relacionar com a minha igreja com a maior seriedade. Existem pessoas, e Paulo está dizendo aqui, existem pessoas que acham que podem enganar a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você pode enganar o homem. Você pode enganar sua esposa. Você pode enganar seus filhos. Você pode enganar seu marido, você pode enganar seu chefe. Você não vai trabalhar e fala, chefe, acordei hoje, estava tão mal, e dor de barriga que não passa, você não tem nada. E você vai lá no médico, você fala para o médico, doutor, estou com a dor de barriga, que eu não saio do banheiro. Você não foi ao banheiro nenhuma vez. Ele te dá um atestado lá, te dá um remédio lá, para segurar a sua desinteria que você não tem, e você engana. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu já fui enganado, irmãos, tantas vezes. Você sabe que eu gosto muito de relógio, né, irmãos? Muito de relógio.
E aí eu gosto de relógio bom e barato, né? Então, uma vez eu vi uma promoção na internet, um relógio da Red Bull. Eu não gosto de comprar relógio que não tem marca, né? Marca assim, confiável. Cássio, Oriente, os relógios bons e baratos. Uma dica aqui para você. Melhor custo-benefício, Cássio, né? Custo-benefício médio, relógio de ponteiro, Oriente, tá? Agora, se você já é mais enjoadinho, você compra Seiko, tal, que ali tá, passou disso, é de procedência maligna, né? Tá? Então, e aí eu vi um relógio lá, irmãos, logo quando a Red Bull estava, alguns anos atrás, logo quando a Red Bull estava começando com tudo aí e tal, aí um relógio da Red Bull, mas ainda era lindo o relógio, mas lindo. Aí eu olhei lá, não tinha marca, não era falso, nada, era uma marca própria, né? Eu falei, poxa, legal, não é coisa fácil. Eu peguei e comprei pela internet. A Anne que me colocou nesse embaraço aí, não sei se foi a Anne ou se foi a Dani. Aí compramos esse relógio. Aí chegou o relógio da Red Bull, era igualzinho, irmãos, a foto lá da internet, mas igualzinho. Só tinha um problema. Os botões, eles eram fundidos, o botão você não apertava, era só o... Tinha os 4 botões lá, mas o botão era fixo, era um metal fundido, não se mexia. Eu falei, fui enganado, ainda bem que foi baratinho, né? Eu lembro que quando era criança, eu com muito custo, né, juntava as tampinhas lá, com muito custo. Quantos juntaram aquelas garrafinhas da Coca-Cola, da Fanta? Aí depois você juntava a caixinha, né? E aquilo era difícil, irmãos, aquilo dava um trabalho, mais um trabalho. E eu, molequinho, irmãos, estou falando aí de 7, 8 anos de idade. Aí tinha um vizinho meu lá, tinha um primo de um vizinho meu, que estava passando uns dias na casa do primo dele lá, e ele viu as minhas garrafinhas, ele falou assim, pô, cara, você podia arrumar uma garrafinha dessa para mim. Aí eu falei, não, cara, da minha coleção, isso aqui dá um trabalho danado e tal. E eu tinha, acho que, não tinha nem completado a caixinha ainda, a caixinha eram 6, se não me engano, eu tinha umas 4, 5 garrafinhas. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho em casa que precisava dar de presente aí para uma menina aí, ele era bem mais, eu tinha uns 8, 9 anos, ele devia ter uns 15, 16, né? Ele falou, não, que eu queria dar de presente para uma menina aí e tal. Eu tenho uma caixinha em casa, mas o meu é de Fanta. E quando eu for em casa e voltar, eu te trago a caixinha inteira. Aí o que eu fiz, irmão? Moleque de 8, já o zoião cresceu, né? Falei, tá, dei para ele. Nunca mais vi minha caixinha, irmão. O cara foi embora, me enganou, Então assim, o homem, é fácil enganar o homem. É fácil enganar o ser humano. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Pessoas podem ser enganadas. Talvez você já foi enganado. Talvez você esteja sendo enganado neste momento. Você não sabe. Por um cliente, por um fornecedor, por uma pessoa que você imaginava que fosse seu amigo ou sua amiga. Talvez, todos nós estamos sujeitos. Entretanto, ninguém pode enganar a Deus. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Ele fala isso a respeito daqueles que têm uma aparência de que andam com Deus, têm uma aparência de que caminham com Deus, têm uma aparência de uma vida com Deus, mas têm uma vida completamente deturpada e afastada de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês podem até viver assim, vocês podem até caminhar dessa maneira, vocês podem até continuar assim por muitos anos. Entretanto, saibam disso, ninguém pode enganar a Deus. Como diz no Salmo 139, que eu falei a semana passada, o Senhor sabe, que a Aline Barros canta, né? O Senhor conhece até os nossos pensamentos, Ele é onisciente. Até mesmo antes de eu pensar, o Senhor já sabe o que está passando pela minha cabeça. E infelizmente, irmãos, existem pessoas loucas que vivem desta maneira, achando que pode enganar a Deus. Achando que pode enganar a Deus. Eu me lembro, já contei para vocês aqui, que quando as minhas filhas eram crianças, e a gente sempre viveu, elas nasceram, ao contrário de mim e da Marisa, elas nasceram no ambiente de igreja, né? E aí a gente, às vezes elas aprontavam alguma coisa assim, aí a Marisa falava assim, ó, às vezes a Marisa, a gente falava assim, eu e seu pai nós vamos orar. E você sabe que Deus vai revelar pra gente o que você fez, né? Aí ou então quando era eu falava assim, olha, eu vou orar, e sua mãe vai orar também. Você está falando que não fez? Deus vai falar para nós. Aí depois a conversa vai ser outra. Aí, na maioria das vezes, irmão, dava 2 minutinhos e elas vinham confessar. Eu tinha um medo de Deus falar, irmão, e cresceram assim. E muitas vezes Deus revela mesmo um monte de coisa, irmão. A gente falava assim de maneira genérica para a criança, né, para educar a criança, mas Deus revela mesmo, porque ninguém pode enganar a Deus. Então, que em 2026, irmãos, nós possamos alinhar
nós possamos alinhar os nossos planos, os nossos projetos com os planos e projetos de Deus. E isso é viver uma verdadeira vida com Deus. Segundo ponto aqui que eu queria tratar com vocês. Olha o que diz no versículo 7. Não se deixe enganar. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. A pessoa colherá apenas aquilo que ela ceifar, ou aquilo que ela plantou. Ou seja, nós precisamos ser intensos e constantes em tudo. Irmãos, há algum tempo atrás, eu não sei se foi ano passado ou retrasado, acho que foi ano passado. Nós fizemos aqui acho que foi na Semana dos Namorados, foi um ano retrasado. Na Semana dos Namorados, e nós fizemos aqui, a Marisa, a Rita desenvolveram um negócio tão legal, que era uma sementinha, e nós damos uma para cada casal. E a sementinha crescia com o nome, né, Marisa? É um negócio que eles fazem lá, irmãos, a tecnologia é tão boa. Era uma plantinha, você colocava uma plantinha, e Oi? Ah, tá, não ouvi, mas é isso aí. Ah, tá bom, da Rita. E a Rita que criou pra gente lá, a Rita vende, e cresce, né, Rita? E tem o nome do casal, o nome da pessoa. E um negócio tão lindo, irmãos, tão lindo. Só que assim, você recebe a sementinha, nós entregamos aqui para os casais, na nossa Semana do Dia dos Namorados, o nosso jantar. E aí, olha que legal, na nossa dinâmica aqui, a gente entregou uma sementinha para cada casal. E você tinha que plantar a sementinha, mas você tinha que acompanhar. E como diz um samba aí, irmãos, tem um samba que diz o seguinte: água demais mata a planta, e mata mesmo. Então você tinha que, na dosagem certa ali, regar a planta, cuidar e tal, colocar ela no sol. Mas quando ela crescia, irmãos, ficava um negócio muito legal. Ela crescia e na folhinha da plantinha tinha um nome lá. Que tecnologia legal, muito legal. Só que eu sei aqui, eu comecei a acompanhar. E aí, você plantou a semente? Você plantou? Tem pessoas aqui, só para a gente exemplificar, irmãos, aqui não é uma condenação, eu nem sei quem foi, mas eu tenho certeza que tem muitos casais aqui que não se deram nem ao trabalho, já vinha o vasinho, vinha tudo, não se deram nem ao trabalho de pegar o vasinho, colocar a sementinha, jogar a terrinha lá dentro, dar umas gotículas de água e tal, e a semente morreu lá, porque não plantou. E deixou de ter uma experiência lindíssima. Eu coloquei lá no aparador da minha casa, ficou tão bonito. Claro que depois de um tempo morre, né? É uma plantinha muito sensível. Mas que coisa linda. Então, Paulo diz aqui, no versículo 7, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Isso aqui, irmãos, fala de intensidade e inconstância. Existem muitas pessoas que são intensas em tudo aquilo que fazem. Tudo que vão começar a fazer, vai numa intencionalidade, começa a fazer, e veste a camisa e amam, mas não tem constância. No meio do caminho, param. No meio do caminho para. Agora existem aqueles que são constantes. Ele começa, tudo para ele tem começo, meio e fim. Mas não tem intensidade. É na minha velocidade. É no meu ritmo. E o que o Senhor espera de mim, de você, é exatamente isso. Nós precisamos ser intensos, mas não só intensos. Nós precisamos ser também constantes. Eu não posso ser só intenso e não terminar, não concluir, não ser constante. Eu não posso ter a constância, mas vir naquele ritmo devagar, quase parando. Ou seja, nós precisamos ser intensos e nós precisamos ser constantes em toda a área da nossa vida, principalmente com as coisas concernentes ao reino de Deus. Nós precisamos ser constantes. Vamos para a vigília? Vamos, né? Não tem nada para fazer mesmo. Ou você vai no culto amanhã? Eu não sei, o Corinthians joga 11 horas da manhã ou vai jogar? Não, é o jogo. Não, amanhã eu não vou não, porque amanhã tem jogo do Corinthians. Isso fala de constância. Vai ter o encontro de casais lá, deixa eu olhar aqui. Eu estou olhando aqui, não marquei nada, não tem nada. Então eu vou. Isso fala de constância, de intensidade. E nós precisamos ser assim em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, e principalmente com as coisas de Deus. É isso que Ele espera de mim e de você. É isso que Ele espera de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Isso aí. Olha o que diz o versículo 9. O versículo 9 diz assim: Portanto, não nos cansemos, a parte A, não nos cansemos de fazer o bem.
Sabe, irmãos, tem um monte de gente que diz, e hoje eu posso falar, irmãos, que hoje eu estou um bagaço. Estou muito cansado, Eu fui dormir hoje, 3:30 da manhã. Aliás, eu durmo todo domingo assim, né? Durmo tarde, eu praticamente não durmo de sábado para domingo. Mas ontem foi pior, porque geralmente eu dou uma cochiladinha depois do almoço no domingo, né? E ontem não deu, tive que trabalhar, um monte de coisa para resolver, não deu. Então eu fui direto, aí à noite foi a formatura da minha filha, aí saí da formatura lá, era 11 lá da noite, aí cheguei, fui orar, fui dormir 3:30 da manhã. Então eu estou cansado, pensa num caba cansado, sou eu. Esses últimos 10 dias para mim 15 dias foram muito intensos. E sabe agora, cansaço pode ser um bom sinal. E a gente precisa enxergar muitas vezes o cansaço como um bom sinal. Cansaço é sinal de que você está produzindo. É sinal de que você está fazendo coisas. É sinal de que você está correndo atrás. É sinal de que você está buscando. Agora, para um monte de gente, cansaço é sinal de que eu preciso largar tudo. Eu preciso parar. Eu não vou fazer mais. Eu estou só o pó. Eu estou esgotado. Irmãos, a gente precisa entender e a gente precisa aprender, saber lidar com o cansaço. E muitas vezes a gente vai precisar continuar produzindo. Está piscando aqui, a gente vai precisar continuar produzindo mesmo cansados. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Acendam essas aqui, Está piscando é o canhão, isso. A gente precisa aprender a lidar com o cansaço. E precisamos continuar mesmo cansados. Eu fico me lembrando, irmãos, e pensando do sujeito que trabalhou o dia inteiro lá na empresa dele, na fundição, aquela fundição quente. Quando já trabalharam em fundição aqui? Sabe, quem trabalhou em fundição sabe, né, Luísio? Né, Vinícius? Sabe que fundição, já falei logo uma profissão. Ou então, o cara trabalhou na feira, levantou 3 horas da manhã, a feira parou 2 horas da tarde, ele chegou em casa 5 horas da tarde. Cansado, mas só a única coisa que ele quer é tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. Aí a esposa chega para ele e fala: ai, amor, que bom que você chegou. Esta frase, irmãos, não é de Deus. Quando você chega em casa, a esposa fala: amor, que bom que você chegou. Quando ela fala só oi, amor, e aí vai comer alguma coisa? Oi, já chegou. Agora quando ela fala oi, amor, que bom que você chegou. Quando já ouviram essa frase? O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Acabou o gás. Fui dar banho na nenê, o chuveiro queimou. Eu fui mexer não sei no que, caiu a porta. Aí o cara chega cansado, morto. Eu nunca vi um homem, irmãos, dizer a frase assim: alegrei-me quando me disseram, vamos buscar um gás. Ou então o cara pegar o celular, partiu buscar o gás. Ninguém faz isso, irmãos. O cara quer chegar em casa, sentar, ligar a televisão, não assistir nada, ficar na caixa do nada. Ligar a televisão, quantos fazem? Você vai confessar agora, quantos fazem isso? Ligam a televisão, não estão assistindo nada, abre o celular, não está vendo nada. Quantos fazem isso? Eu sou assim. Aí a Marisa perturba, fala assim: você está assistindo? Eu falei: tô. Eu vou mudar de canal. Só porque eu estou com a televisão ligada e com o celular aberto e não estou vendo nada. Estou olhando para nada. Aí ela quer o homem gosta disso. Ele não está assistindo e ele não está olhando a tela. Mas ele está ali na caixa do nada. Deixa ele quieto ali. Então, é a mesma coisa no reino espiritual e na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós precisamos fazer mesmo cansados. Quantas e quantas vezes eu cansado, pensando agora é a minha hora de descanso. E não, todo aquele meu cansaço, muitas vezes eu fui terminar passando a noite num velório, ou visitando alguém no hospital, ou tendo que fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho, ou socorrendo alguém da minha casa, ou socorrendo alguém da igreja. Quantas e quantas vezes? Então a gente precisa produzir mesmo cansado. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Ele está dizendo para mim e para você que mesmo cansado, mesmo extenuado, vai chegar o seu tempo de descansar, vai chegar o seu tempo de colher aquilo que você semeou. Agora, a gente não pode parar no meio do caminho apenas porque estamos cansados, apenas porque estamos esgotados, não. O que a gente precisa é, humanamente falando, respeitar a nossa condição física, respeitar o nosso tempo de descanso, entretanto, não pararmos no meio do caminho, de maneira alguma.
De maneira alguma. Olha, continuando aqui a parte B do versículo 9. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Sabe, irmãos, uma coisa que o crente muitas vezes não sabe, principalmente esse crente moderno que volta a dizer, que vê tanta loucura por aí. Uma coisa que a gente precisa, irmãos, uma coisa que a gente precisa, é aprender a respeitar o tempo. O nosso Deus é um Deus de estações, é um Deus de tempo certo. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Precisamos respeitar as estações. E a coisa certa, no tempo certo, é maravilhoso. Agora, coisa certa no tempo errado é terrível. Eu amo banana, irmãos, eu amo banana. E quase toda semana em casa lá eu me estresso. Porque eu vou comer a banana, a bendita da banana está verde. A bendita da banana está verde. E eu falo, caramba, meu. Agora, a banana quando está madurinha, irmãos. Quantos gostam de banana aqui? A banana madurinha é algo maravilhoso. Agora, o ser humano, ele é tão sem vergonha que ele não sabe esperar o tempo, que ele pega a banana, ele rola no jornal lá, põe para madurar mais rápido, porque não consegue esperar. Então, a gente precisa aprender a esperar o tempo certo, porque muitas vezes você faz a coisa certa no tempo errado, e aí dá tudo errado. Você fez a coisa certa, você falou a coisa certa, você agiu da maneira errada, mas no tempo errado. Então a gente precisa ter esse discernimento, de esperar o tempo certo para fazer a coisa certa, porque até mesmo a coisa certa no tempo errado vai dar errado. Você entendeu? Está confuso, mas está fácil. Você precisa esperar o tempo certo para fazer a coisa certa, porque a coisa certa no tempo errado vai dar errado. A gente precisa ter esse entendimento, como a história da banana, o caqui. Quantos gostam de caqui aqui, irmão? Minha mãe amava caqui, eu lembro da minha mãe agora. Minha mãe amava caqui, quase todo domingo tinha caqui em casa. Mas vai comer o caqui, enrosca, já aconteceu várias vezes comigo, criança, várias vezes eu ia comer o caqui, enroscava na boca, minha mãe não está madura ainda, seu morto de fome, quem mandou mexer, não sei o quê. Eu ia comer e estragava o caqui, dava aquela dentada, enroscava tudo. Quantos já comeram o caqui fora da época? Ah, você também, né, Arthur? Tem uma turma aí também que é que nem eu. Então, a coisa certa, no tempo errado, causa problema. Então a gente precisa aprender, irmãos. A gente precisa aprender a respeitar o tempo de Deus, entender o tempo de Deus. E o tempo de Deus muitas vezes não é o nosso tempo. É isso que a gente precisa aprender. Precisa aprender. Como um bolo, como um pão que você vai fazer lá, como o pão e o bolo na medida certa, no tempo certo, é tão gostoso. Agora deixa o bolo passar um pouquinho, era para ter ficado 10 minutos no forno, aí você deixou 15, o bolo vira uma pedra. O pão estava lá, está programado 8 minutos, você esqueceu, ficou 12, o pão estragou, virou uma pedra e fica duro, porque passou do tempo, não era o tempo certo. Então a gente precisa entender a coisa certa, no tempo certo. O mesmo versículo 9, o que Paulo nos ensina aí? Na parte C, não, no tempo certo, teremos a colheita de bênçãos, se não desistirmos. Precisamos ser constantes nas nossas escolhas, irmãos. Não é só intensidade, mas é constância. A colheita não virá se nós desistirmos. É como a plantinha que você ganhou lá no dia dos namorados, nosso jantar dos namorados. Você até plantou, você até colocou a terrinha lá, você até deu uma gotejada de água lá, e ela começou a brotar. Mas você largou lá, você desistiu dela, ela secou, só saiu aquele raminho lá e secou. Quando você foi ver, tinha virado uma palha. A minha não brotou. É lógico, você desistiu dela, você abandonou ela lá. Ela está lá 20 dias sem receber uma gotinha de água, tomando sol na cabeça dela o dia inteiro. Ela virou uma palha mesmo, virou um fiozinho de palha. Por quê? Porque desistiu, largou no meio do caminho. Sabe, irmãos, então nós precisamos ser constantes. Se nós queremos colher, se você quer colher no seu casamento, se você quer colher na sua vida financeira, se você quer colher na sua vida profissional, se você quer colher dos seus filhos, isso demanda investimento, isso demanda constância, não parar no meio do caminho. É isso que a gente precisa aprender. E concluindo aqui, irmãos, que a gente tem bastante coisa para fazer ainda, eu queria terminar aqui com o versículo 10. Olha que coisa interessante, aqui você vai me entender, eu queria que você prestasse muita atenção, não se distraia por nada. Olha o que diz aqui, versículo 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe, irmãos,
Quando ele diz aqui, algumas traduções diz, aos domésticos da fé. Isso está falando aqui especialmente aos da igreja. Família da fé e domésticos da fé, que talvez esteja na sua Bíblia, está falando da igreja, que é a igreja. Paulo está dizendo aqui, olha, depois de todas essas instruções, ele começa dizendo lá para nós, né, não nos deixemos enganar, ninguém pode zombar de Deus, quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá da natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no tempo certo teremos uma colheita de bênçãos. Olha, só promessas, se não desistirmos, por isso sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, ou algumas traduções, domésticos da fé. Aqui está falando, irmãos, especificamente, daqueles que fazem parte da igreja. O que Paulo está dizendo para mim e para você aqui? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, que quanto mais nós estivermos envolvidos, quanto mais nós estivermos ajudando uns aos outros, isso é segurança para mim e para você. Quanto mais nós estivermos ligados com as coisas de Deus, com as pessoas da igreja, isso é segurança para mim e para a sua família. Então ele está dizendo, olha, faça o bem para o seu vizinho lá, faça o bem para o seu patrão, faça o bem, se relacione bem com o seu cliente, faça o bem com quem você quiser. Entretanto, principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos da igreja. Que o Senhor, irmãos, nos capacite para isso nesse ano de 2026. Que o Senhor nos capacite para isso no ano de 2026. Eu queria que a banda subisse aqui, por favor. Primeira coisa, revisando aqui, precisamos levar tudo a sério, irmãos. Tudo a sério. Você pode enganar sua esposa, você pode enganar teu sogro, você pode enganar teu patrão, você pode enganar teu cliente, quem você quiser. Mas a Deus, ninguém engana a Deus. Aquilo que o homem, fala isso aqui há 13 anos, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E Paulo diz, aquele que semeia tranqueira, aquele que semeia o que não presta, não colherá coisas boas. Mas aquele que semeia coisas boas, colherá coisas boas. O cansaço pode ser um bom sinal, pastor, estou tão cansado, a minha vontade é largar. Mesmo cansado, nós precisamos continuar. Você vai chegar em casa cansado, depois de um dia duro, com dor no braço, dor na coluna, dor nas pernas, com dor de cabeça, querendo um Dorflex. Aí a mulher chega, ai amor, que bom que você chegou, o gás acabou. E sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai buscar o gás quietinho. Não é porque você ama a sua esposa de paixão, porque senão não tem janta para você, você vai dormir com fome. E você vai sem reclamar, porque se reclamar, você ainda busca o gás e ela não faz a comida. Entendeu? Então, mesmo cansado, a gente precisa produzir. Respeite o tempo certo, respeite o tempo certo. Coisa certa, no tempo errado, vai dar errado. Mas eu fiz a coisa certa. Eu tomei a atitude correta. Eu falei o que precisava falar. Eu fiz o que precisava fazer. Eu fui onde precisava ir. Mas fez no tempo errado. Deu tudo errado. Tudo errado. E seja constante nas suas escolhas. Eu decidi seguir a Deus. Eu vou até o final. Eu decidi frequentar uma célula. Eu vou até a multiplicação. Eu decidi frequentar a comunidade da graça. Eu não vou faltar nos cultos por nada. Eu vou decidir, eu vou fazer um propósito em 2026, que eu só vou faltar o dia que eu não puder levantar da cama. Fora isso, não tem um domingo que vai me roubar. Eu assisti, não é a mesma coisa. Acabei de dar o testemunho aqui da irmã Sueli. Está lá gemendo de dor. Seu Humberto está ali, que é testemunho, esposo dela. Ela falou assim, pastor, o que mais aflige meu coração é não poder estar no culto. Falou, eu fui a semana passada, eu não aguentei, pastor. Eu quase que fui embora antes de terminar o culto. Tanta dor, sentava, doía, levantava, doía, sentava, doía de novo. E às vezes, irmãos, às vezes qualquer coisa nos rouba o tempo de estar com o Senhor. A gente passa 2 horinhas aqui reunidos no domingo, e para um monte de gente é tão sacrificial. Que 2026, irmãos, que 2026 você possa ter intensidade e constância nas coisas, principalmente nas coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Quantos querem ter um 2026 cheio de colheitas, um
2026 abençoado. Então plante coisas boas. Plante coisas boas. É loucura continuarmos fazendo as mesmas coisas, esperando coisas diferentes. 2026 é um ano que Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, os seus filhos, a sua vida profissional. Mas invista, seja constante, seja intenso naquilo que você está fazendo, para você experimentar coisas poderosas do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.